Olá meninas, tudo bem com vocês, gente? Meus amores, hoje eu trouxe aqui o molde, tá? Tanto a estrutura, para vocês entenderem um pouco da estrutura, deixa eu baixar um pouquinho a luz, quanto do molde de fazer essas necessárias aqui, ó, essa necessaire, tá vendo? Ah, é gordinha, bem fofinha, tá vendo? Aí, essa daqui, ela tem 21 aqui, né? Porque ela toda armadinha, ela fica bem cheinha, mas ela pronta, ela fica com 21 por 8 de altura e 8 de largura. Aí quando ela tá pronta, que a gente fica assim, aí ela, lógico que ela vai se expandir assim, né? Fica querendo até meio arredondadazinha, por ser em tecido. Aí ela fica mais maleável. Se vocês fizerem em material mais firme, aí ela vai ficar mais armadinha, né? Então eu vou estar passando a estrutura dela para vocês fazerem. Ah, não quero nesse tamanho, eu quero outro. Então como é que eu faço? Aí eu vou ensinar vocês isso e também vou estar passando o passo a passo do molde dessa, certo? Com as medidas que eu usei para fazer essa. Então, vamos lá. Essa daqui, aí ela tem... Quando eu quero montar uma necessaire, gente, ela vai ter a parte de cima, laterais e fundo, não é isso? Essa daqui, aí ela é toda emendada, é toda direta. Ela não tem aquela costura aqui embaixo, não. Ela já é direto, tá vendo? Aí, como é que a gente faz para montar uma necessaire? Pelo menos para a gente começar na estrutura. Você decide o tamanho que você quer, a altura e a largura, certo? O comprimento é o de menos. Principalmente, você tem que saber quanto você quer de altura e de largura embaixo, certo? Aí eu vou dar um exemplo como essa. Eu quis ela com 8 centímetros. Eu quis ela mais quadradinha, porque no tecido eu sei que ela vai se expandir um pouquinho, ó. Aí eu quis ela com 8. Como é que eu fiz? Vou pegar aqui esse papel de molde. Aí eu quis ela, o fundo dela eu quis com 8. Então, já marquei 8 centímetros aqui. Deixa eu procurar a caneta. Aqui, ela marquei aqui, ó, 8 centímetros. Eu quero ela, né, a partir do fundo. Aqui, essa largura vai ser do fundo dela, ó. O fundo, certo? Dessa daqui. Aí, de lado, eu quis também ela com 8. Aqui, ó. Aqui ela termina com 8. É 8, então, cada lateral, aí vai ter 8. Então, eu já vou aqui e marco o tamanho da lateral que eu quero. Mais 8, certo? Aí, daqui pra lá. Aí, só um detalhe. Essa daqui, ela é montada direito. O vídeo do passo a passo dele, vocês vão ver aí, na sequência dos vídeos, vai ter também lá no canal, que é o passo a passo de como montar ela. Vocês vão ver que essa não tem a emenda embaixo. Mas você diz, ah, mas eu gosto daquela que tem os dois lados para depois eu fechar. Aí aqui no fundo vocês acrescentam 1 centímetro, tá certo? De um. Um é um tamanho bom porque a gente na hora de costurar tira meio de cada um, né? Meio de um lado, meio da outra na costura, vai perder o 1 centímetro que você acrescentou. Então, aqui você acrescenta mais um para poder ser aquele que você vai partir, certo? Aí parte no meio, né? E fecha depois. Eu acho melhor fazer assim direto. Até porque nem fica com costura embaixo. Aí aqui, voltamos. Aí decidi o tamanho do fundo, que foi 8 centímetros. Aí a lateral da minha eu quis com 8 centímetros. Então ela ficou aqui, a lateral. Aí ela ficou com 8, certo? E essa daqui, a outra lateral, com certeza tem que ser o mesmo tamanho, né? 8 centímetros também, certo? No caso, eu decidi 8, mas aqui, aí vocês vão desenhar o tamanho do fundo que vocês querem e a lateral que vocês quiserem o tamanho, ok? Aí aqui também ficou com 8 centímetros a minha. Aqui com 8 centímetros também. Entenderam? Vocês podem fazer aqui com 10, aqui com 20. Não importa. O que importa é que lateral tem que ser igual, não é? Aí vem a parte de cima. Eu já fiz essa, já fiz as laterais e a parte de cima. Aí a parte de cima tem que ser dividida no meio por conta do zíper. Essa minha que eu fiz, eu não arrematei aqui em cima porque eu não gosto. Eu gosto de deixar ela assim mais soltinha. Era só para ter se aproximado mais. Mas quem quiser continuar fazendo, passa a costurazinha aqui, para ela ficar mais próxima do zíper possível, né? Então, aqui, ó, aí ela fica com metade para lá, metade para cá, não é isso? Mas a parte de cima, nessa daqui que é quadradinha, é igual o tamanho do fundo, né? Aí eu não fiz com 8 centímetros o fundo, só que a parte de cima, lembra que come para o zíper, aqui embaixo. Aí aqui, ó, então eu vou dividir. A parte de cima vai ficar metade para cá,
certo? A metade do tamanho dela, eu vou dividir o tamanho dela e vou botar metade para um lado, metade para o outro. Ela tem 8, aí 8, aí eu vou colocar daqui da lateral para cá. Seria 4, mas aí eu acrescento o meio centímetro, 1 ao meio, de meio a 1 centímetro, eu vou acrescentar aqui, que é para poder eu costurar e prender o zíper em cima, certo? Eu coloquei aqui meio, mas se vocês quiserem colocar um, não tem problema, tá? É porque eu botei bem pouquinho mesmo. Aí vocês podem acrescentar meio ou 1 centímetro. Eu vou colocar com 1, tá bom? Só porque sobrando é melhor do que faltando. Mas lembrando, na hora de fechar aqui, vocês têm que tirar esse 1. Senão ela vai ficando dando diferença, né? Aí aqui, 4 centímetros, porque eu dividi, né? Vai ficar 4 para lá e 4 para cá. Mais 1, que dá 5, entendeu? Ó, o tamanho dela é esse aqui. Isso daqui é a margem de costura, ok? Isso aqui é a margem. Vou botar o nome margem. Eita, tá ruim de escrever. Aqui é a margem da costura, ó. Certo? Aí ela vai ficar aqui, com 1 centímetro passando. Aí aqui a mesma coisa, certo? Vai acrescentar daqui da lateral mais 5 centímetros, ok? Aí aqui é a largura, ó, fundo e as laterais. E aqui, esse pedaço aqui é a parte de cima. E aqui também. Aí, se vocês quiserem, divide a folha no meio e desenha metade do fundo, a lateral, a de cima e um pedaço, corta que vai ser a mesma coisa, ok? Aí agora, o que é que eu vou fazer aqui? Já desenhei a estrutura dela, certo? Aí agora eu quero o quê? O tamanho. Essa daqui eu fiz com 21 de largura, 21. Aí agora eu vou botar o 21 aqui, certo? Vou botar quase que no meio, que no caso daria 10,5, né? Mais ou menos só para não ficar errado demais a metragem aqui, ó. Aqui, 21, certo? Ó, 21. Tá vendo aqui, ó? 21. Marquei, né? Aí agora, com a régua, o que é que eu vou fazer? Vou passar um traço aqui. Um traço pequeno aqui, certo? Só aqui, ó. Mais ou menos na largura do fundo, da lateral, vou passando aqui, só pra eu ter uma noção, ó. Aí aqui também, mesma coisa. Lembrando de deixar com 21, certo? O tamanho dela. Aí, poderia explicar a vocês o quê? Cortem, tira esse quadradinho daqui, esse daqui. Mas e quando a gente quer fazer outro tamanho? Como é que a gente faz? Então, assim, vocês vão aprender a cortar qualquer outro tamanho. Aqui é o tamanho dela, certo? Aí, agora, vamos desenhar a lateral. Só que a lateral, na hora da gente passar, a gente vai passar aqui a costura do fundo, o traço do fundo, certo? Ok? Aí, a gente faz aqui, ó. O fundo a gente já sabe que tem 8 centímetros. Então, aqui e aqui. Certo? Aí é o fundo. Aí a lateral tem esse pedaço aqui, certo? Aí esse pedaço aqui da lateral é a altura da lateral e a largura do fundo, certo? Só que dividida no meio. Para fazer com um, ela não fica legal, não, que ela vai ficar com costura aqui. Então, é melhor fazer ela assim, dividida no meio. Então, a lateral, cada uma, ó, vem e tem um pedaço a mais. Aí, aqui na lateral, a gente vai acrescentar a altura dela e a largura do fundo dividida no meio. O fundo não tem 8 centímetros? Aqui vai dar, ó, 8. Só que cada uma pega um pedaço. Então, 4 para cá, 4 para cá. A margem de costura, tudo que tiver costura, vocês acrescentam de meio a 1 centímetro, certo? Essa daqui eu vou acrescentar o mesmo 1 centímetro daqui, só para não sair do padrão, mas pode ser meio, não tem problema. Contanto que vocês tirem a margem de costura. Se acrescentar só meio, tira só meio de cada. Se acrescentar um, tira 1 centímetro de cada, certo? Meio vai ficar já ótimo, mas eu vou acrescentar um só para continuar com a margem de costura. Aí aqui, ó, na lateral, lembra que a lateral a gente marcou aqui, ó, os 8. Aí agora eu vou fazer aqui. Daqui onde eu marquei os 21, certo? Aqui é o tamanho dela. Assim. Aí aqui na lateral eu vou fazer esse pedaço aqui. A altura dela
certo? A altura, ela vai ficar aqui um pedaço com a metade do fundo, que são 4. Com mais um, 5, porque é o que eu vou costurar. Lembra de tirar 1 centímetro. Aí aqui, ó, vou colocar 5, tá vendo aqui? 5. Vou marcar mais aqui, só para poder fazer bem retinho. Aí aqui, ó, vou fazer assim. Até mais na altura aqui. Ó, continua aqui. Pronto, tá vendo aqui? Aí aqui, gente, tem um centímetro de margem. Margem de costura, certo? Aqui é só lembrar que essa daqui é 1 centímetro de margem de costura. Eu marquei antes, mas é 1 centímetro, tá vendo? Aí fica 4 da largura dela, ok? Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. A margem de costura de 1 centímetro, certo? Aqui 1 centímetro. Eu vou fazer assim para vocês verem no tamanho. 1 centímetro aqui da margem, certo? A margem de costura. E fica 4, que é aqui o tamanho, que vai ficar 4 daqui e 4 daqui. Quando se fechar, faz o quadrado certinho. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Não desenha mais nada pra cá, certo? Não desenha, porque a gente vai cortar, então não perde tempo. Aí aqui é a parte de cima. Lembra que a parte de cima fica metade para um lado, metade para outro, mais a margem de costura. Então, 8 eu dividi no meio, dá 4, mais 1 centímetro para cada um. 5 para cá, 5 para cá, não é isso? Aqui, ó, eu já marquei antes, lembra? Ó, 5 e a margem de costura, 1 centímetro. Aí ela já não tem essa lateral, em cima não tem, é só ela. Aí eu vou aqui na de 21 centímetros, lembra? 21, aí aqui, ó, vou fazer o tracinho aqui, até ela, ó. Ela ficou aqui, ficou na altura de 5, certo? Ó, 5, tá vendo? Vou botar ali pra ver se tá tudo igualzinho. Pronto, tá. E aqui eu fecho. Tá vendo? Ó, lateral. Esses aqui são esses pedacinhos aqui. Aqui é a parte de cima, né? Lateral e o fundo. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Pra eu não ter que medir tudo de novo. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Como essa não tem aquela margem de costura, porque essa daqui é reta. Aí, eu vou pegar aqui, vou marcar o meio só pra eu dobrar a folha, tá, gente? Ó. Vou dobrar a folha igualzinha, ó. Se vocês não quisessem, tá vendo? Podia ter desenhado só metade. Aí aqui a outra metade sai igualzinho. Ó, tá vendo? No meio. Pronto, ó, dobrada no meio, tá? Se quiser fazer tudo de novo do outro lado, é só desenhar igualzinho. Mas se não, eu gosto das coisas mais rápidas. Aí aqui, ó, já decidi qual é o fundo, o tamanho do fundo que eu quero e da lateral. Aí é só desenhar o fundo. Aí aqui, ó, lateral, o tamanho que eu quero. Aí assim, a parte de cima na metade, mais a margem de costura. A lateral aqui, na lateral, eu acrescento na altura dela e na largura do fundo, certo? Aí a altura da lateral é 8, podia ser 10, aqui ia ter 10. Mas a largura é metade da altura do fundo, certo? Da largura do fundo. O fundo tem 8, ela fica com 4, mais a margem. Aí aqui podia ter 20, ela ia ter 20 centímetros, mais 4 e a margem, certo? Então, aqui é a mesma coisa, igualzinha a lateral. Aí eu dobrei, aí agora eu só faço isso aqui, ó. Pronto, cortei, gente, ó, ela dobrada, tá vendo? Eu dobrei. Aqui, tá vendo? Aí nem precisava riscar tanto, né? A gente não precisa vir aqui marcar, medir. É só desenhar. A partir do fundo, vocês desenharam o tamanho do fundo, aí marca ele no meio aqui, faz as outras, dobra e corta. Aqui, ó. Aí é isso que eu falei, ó, gente. Acrescentou 1 centímetro, ó, lembra? Isso é a margem de costura,
Então, se não tirar, ela vai ficar ela vai ficar desigual, vai ficar mais gordinha num lado, mais estreita do outro, ok? Ó, de todos os dois lados, tá vendo a margem? Aqui a mesma coisa, certo? A margem de costura e aqui também, ok? Aí o zíper, gente, pra colocar o zíper nela, essa parte aqui de cima, aqui, ó, é onde fica o zíper, certo? O zíper é só até aqui. Aí o zíper é o tamanho, aí eu acrescentei mais 2 centímetros de cada lado de zíper. Então, o zíper vai ser assim, ó, 25 centímetros de zíper, tá vendo? O zíper, 25 centímetros, porque ele passa 2 pra lá, 2 pra cá. Certo, meninas? Ó, espero que vocês tenham entendido aí, gente, como fazer essa ou fazer outra em outro tamanho, né? Porque o bom é isso, a gente aprender outros tamanhos, certo? Se gostou, deixa seu like, tá bom? Se inscreve aí, se não é inscrito, fica sempre aí com a gente. E acompanha o passo a passo, que vai ter também o passo a passo dessa princesinha aqui, tá bom? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.